Graça e paz, meus irmãos, estamos em mais um dia para mais um estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje vamos falar acerca da Reforma Protestante, sim, que é comemorada todo mês de outubro, no dia 31 precisamente. Ainda que não temos a data correta, alguns entendem que foi dia 22, mas nós aderimos então no dia 31 de outubro, pois dia 31 de outubro de 1517, então, deu-se início à Reforma Protestante, logo com Martinho Lutero, o monge que trouxe então a Reforma, mesmo não concordando com alguns dogmas da Igreja Católica, ele vai escrever as 95 teses. Sim, ele vai protestar contra as indulgências, que logo era compreendida pela Igreja Romana, que uma vez que a pessoa partia da terra, ela iria para o purgatório, e quando a família então pagasse uma certa quantia em espécie, em dinheiro, desse uma oferta para o clero, essa pessoa saía do purgatório e iria para o céu no lugar de destaque, ou teria uma cadeira no céu. E Martinho Lutero, percebendo que isso não era uma verdade absoluta das Escrituras, ele vai contestar contra isso. Ele também vai contestar que apenas o clero teria direito de ler as Escrituras ou de esboçar verdades, de pronunciar ao povo. Logo, Martinho Lutero vai estar lendo a Bíblia Sagrada e vai se deparar com Romanos 1, 16 e 17, precisamente na parte B do versículo 17, que vai dizer que o justo viverá pela fé, ou seja, não vai viver sobre o jugo de um homem ou do clero, mas vai viver pela fé, que ele não teria possibilidade, o indivíduo, o ser humano, de comprar o direito de salvação ou de comprar um lugar no céu, mas sim seria pela fé, pela graça, pelo favor imerecido, mas graças ao sacrifício de Cristo na cruz, nós tivemos a oportunidade de reconciliação. E Lutero então vai expressar algumas verdades absolutas, e ele então agora vai romper com o catolicismo e vai se tornar agora um protestante. Logo nós vamos compreender que há muitos mitos também acerca da Reforma Protestante. Alguns liberam a expressão dizendo que todos os evangélicos têm ligação com Lutero. Não, os evangélicos não têm ligação com Lutero. Lutero então ele vai abrir e romper com a Igreja Romana e vai se dar então início ao movimento luterano. Então a Igreja Luterana, ela sim tem uma ligação direta com Lutero. Os evangélicos, logo então, eles vão ter partículas de Lutero e vão buscar bases cristocêntricas nos moldes de Jesus e vão continuar então o progresso da igreja na face da terra, defendendo o evangelho genuíno. Então, nem todo evangélico ele tem ligação com Lutero, mas às vezes partículas com Lutero. Outra verdade também acerca da Reforma Protestante é que todos eles compreendem que o Novo Testamento, ou muitos compreendem que o Novo Testamento foi traduzido em vernáculos para compreensão do povo, ou seja, após a Reforma, porque apenas o clero ele tinha direito de ler a Bíblia e também de estudar, de fazer teologia, e agora então o Lutero ele defende a tese de que todo o povo teria que ter acesso às Escrituras. E aí então vai se escrever o Novo Testamento
que foi traduzido então em vernáculos, e muitos entendem que ele traduziu para que o povo agora compreendesse. Não, ele não traduziu para que o povo apenas compreendesse, mas ele traduziu para ter uma linguagem agora acessível, que ele pudesse então também levar ao povo, pois, lembrando que apenas o clero tinha acesso às escolas, 90 a 95% do povo comum era analfabeto, ou seja, não tinha escolha, eles não tinham oportunidade de estudar, então não tinham essa habilidade, então sendo eles não alfabetizados, logo então eles também não conseguiriam ler. Outro ponto importante é que muitos acreditam que a reforma veio e os protestantes, partindo de Martim Lutero, eles vieram alegar que o batismo de criança era inválido e que eles então agora só batizariam adultos. Isso não é uma verdade, pois a igreja luterana até hoje ainda eles levam as crianças ao batismo. Nós, os evangélicos, os pentecostais, nós aderimos sim da forma adulta, a forma de discernir entre a mão esquerda e a direita, entre o bem e o mal. Nós também vamos analisar outro mito que é liberado por muitos, que o termo protestante foi aderido por Martim Lutero ou por Martin Lutero, ou mais conhecido por Lutero. Não, nós vamos ver que quando Lutero ele escreveu as 95 teses e trouxe então agora e rompeu com o catolicismo e trouxe as claras ao povo algumas verdades absolutas, os príncipes começaram a se converter. E logo quando os príncipes se convertiam, todos os seus súditos também começaram a se converter, pois respeitavam a liderança do seu príncipe e logo mesmo agora tinha se convertido e eles também iriam se converter. Então o clero, como tinha uma união, político, e eles lideravam e governavam, eles proibiram agora e começaram a seguir ou a perseguir os príncipes e até mesmo tentar aprisionar alguns para quebrar essa ideia que Lutero teria trazido. Então logo trouxe uma revolta entre os príncipes e essa revolta então que foi tida e batizada com o nome de protestantes, aqueles que protestaram contra o clero de querer proibir eles de aceitar a ideia de Lutero. Nós também vamos ver dentro desse posicionamento que muitos apontam, muitos dizem que as teses elas foram pregadas na porta. Isso vem em histórias, e compreendendo a história mais apurada e sabendo que só os maiorais, aqueles que estavam no clero, tinham acesso às faculdades, tinham acesso às escritas, nós vamos compreender que isso parece que não pesa bem, pois na antiguidade eles liberavam cartas ao clero ou a um superior, e se tivesse um bilhete na porta, era fácil de qualquer pessoa ir lá e tirar este bilhete. Então, o mais apropriado é que Lutero escreve, como ele era alguém hábil, alguém que tinha acesso à escrita, ele escreve aos superiores e ao clero essas teses. E eles então agora
vão se revoltar contra ele, cortar ele do meio do clero, sendo ele um monge, e ele então agora vai fundar a igreja luterana. E partindo daí então, isso vai tendo um grande progresso até chegar hoje nos dias atuais, onde nós, os pentecostais, defendemos sim um viés, uma linha de Lutero, mas não somos ligados totalmente a Lutero. Espero que você esteja aproveitado mais esse estudo sistemático para a glória de Deus.